Quem é o Golias da sua vida? Essa pergunta é uma pergunta muito enfática e vai desenrolar todo o raciocínio desse vídeo. Golias, na história da Bíblia, era um gigante que metia medo na população de Israel. E naquele tempo onde o filisteus partia para uma batalha contra o povo de Israel, ficava de um lado os filisteus e do outro lado o Israel. E o povo do Israel olhava para aquele gigante que ficou ali durante 40 dias, colocando medo, jogando palavras de medo. E eu quero te convidar a refletir. Quem é o Golias da sua vida? De que é que você tem medo? Você tem medo de passar fome? Você tem medo de algum tipo de doença? Você tem um diagnóstico nesse momento difícil e você está com medo? Você tem medo dos boletos? Você tem medo da depressão? Você está em depressão? Você tem medo da depressão voltar? Você tem medo desse zumbido no ouvido que não passa? Nesse aperto do coração que não é uma dor física, mas uma angústia que ela não é uma angústia simples, mas uma angústia na alma, uma tristeza, uma vontade de chorar. Você tem medo de perder o teu relacionamento, o teu casamento, você tem medo do futuro, você tem medo do seu passado. Não importa o medo que você tenha nesse momento, o que eu quero te dizer é que assim como Davi não olhou para o Golias, mas olhou para o Deus que estava dentro dele, eu quero te convidar a fazer essa reflexão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como se tornar mais forte espiritualmente para que você não dê ouvidos para todos esses Golias que eu falei para você. Porque veja bem, o Golias de hoje, ele não está com a espada na mão. O Golias de hoje, ele não está com armas de guerra. O Golias de hoje, ele é muito mais sutil, é muito mais traiçoeiro. E o que a gente precisa identificar nesse Golias de hoje é que, em primeiro lugar, ele não tem de maneira alguma condições de te atacar se você estiver forte espiritualmente. E nesse vídeo de hoje é o que eu vou tentar trazer para a gente refletir: como inibir as garras do Golias moderno. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e nesse canal eu falo sobre Bíblia, eu falo sobre medicina aos olhos da Bíblia, eu falo sobre medicina comum, eu falo sobre medicina sobrenatural, que é a medicina de Deus, que é a medicina da quarta dimensão, a medicina em que os médicos, sim, os médicos cristãos entendem sim que não é possível mais fazer medicina, não é possível mais fazer nada se não tiver Deus na sua vida. A medicina de Deus é aquela medicina que a gente traz Deus para o nosso consultório, que a gente traz Deus para a nossa família, que a gente traz Deus para toda situação. Porque a todos os dias a gente enfrenta o Golias e a gente só é vitorioso se a gente tiver Deus na nossa vida. Então, se faz sentido esse tipo de vídeo para você, eu sugiro fortemente que você se inscreva no canal, dê o seu like para fazer com que essa mensagem chegue, né, a um maior número de pessoas, e assim como você, essas pessoas também sejam abençoadas. Aqui eu também oro, faço oração e abençoo a tua casa, levando saúde física, mental e espiritual. Bom, nessa época, a história da Bíblia diz que existia ali os filisteus e também de um lado existia as pessoas que representavam Israel. Na época
era o rei Raul, né? E nós tínhamos o profeta Samuel, o mesmo profeta que lá atrás foi entregue por sua mãe, a mãe por nome de Ana, que era sim infértil e pediu que Deus, depois de muito sofrimento, depois de muita humilhação, tá? A Ana pediu que Deus desse para ela um filho, e que se Deus desse esse filho para ela, que ela iria entregar para Israel, ela ia entregar para Deus, para servir Deus. E Israel, na época, teve Samuel, tá? Que foi, de alguma forma, orientado por Elias, mas Deus estava no coração de Samuel. Então Samuel ungiu um rei para Israel. Ungiu um rei para Israel. E olha que o rei era Saul. O rei era Saul. Israel não precisava de rei, tá? Pelo menos era assim o coração e o sentimento de Deus. Mas como o povo pediu, tá? Então Deus deu a Israel um rei e orientou Samuel que ungisse um rei, e nesse caso era o rei Saul. O rei Saul, por um bom tempo, ele andou seguindo as orientações e a obediência de Deus, tá? Mas isso aqui é um outro vídeo que eu quero deixar para o próximo vídeo, né? Que foi quando o rei Saul, desobedecendo Deus, ele é retirado da presença dele o Espírito Santo de Deus. E aí, a partir daquele momento, ele começa a sofrer ataque espiritual, ele fica estressado, ele fica parecendo um louco, ele fica depressivo. Mas eu vou contar essa história em outro momento. Na sequência, e por conta disso, Deus manda Samuel, o profeta, o sacerdote, ir até um jovem simples, tá? Que era o rei Davi, que era um pastor de ovelhas, mas um pastor de ovelhas totalmente temente a Deus, com coração de Deus. Davi tinha um coração temente a Deus. Então Samuel, né, o profeta, vai lá e unge o rei, um novo rei, né? O rei Davi. Naquela época ninguém sabia, tá? Era uma coisa mais não era uma coisa pública, até porque se o rei Saul soubesse que Davi era o novo ungido de Deus, ele ia mandar matar, porque ele estava louco, ele estava com más intenções. Então no dia da batalha, todo mundo com medo, já 40 dias, aquele gigante, tá? Inimigo, e que servia a outro Deus, e que estava ali lutando pelos filisteus, tá? Estava menosprezando Israel, estava ali, de um lado, o gigante, né? Gigante. E do outro lado, o povo de Deus amedrontado. Chega Davi, um menino pequeno, que não tinha características de um guerreiro, mas que já tinha enfrentado leões, para proteger suas ovelhas, tá? E saiu vencedor. Já tinha enfrentado o urso, entendeu? E saiu vencedor, tá? Mas sob a mão de Deus, ele enfrentava as batalhas. E é aí que eu quero te falar. Se você nesse momento está passando por um problema de saúde, se você nesse momento está passando por qualquer problema, entenda. Não é pela tua musculatura, não é pelo teu bíceps, que você vai ganhar esse problema. Não é pela tua ira e não é pelo teu esforço somente, tá? Porque se fosse pelo esforço, Davi perderia certamente, tá? Eu falo que o ser humano, ele tem
nós somos formados por 3 esferas: física, tá? Que é o corpo, a alma e o espírito. Quando você se fortalece espiritualmente, a musculatura espiritual te faz um homem forte, tá? Te faz um homem poderoso, assim como fez com Davi. Ele não tinha musculatura no corpo, tá? Eu não estou dizendo que você não precisa ter. Eu estou dizendo que o teu primeiro foco tem que ser a tua musculatura espiritual. Doutor Jean, o senhor é médico e o senhor está falando de Bíblia. Explica mais um pouquinho. Olha, eu sou médico cristão, apaixonado por Jesus, e quando a gente lê a Bíblia, entende que nós somos formados de corpo, alma, tá? E espírito, e por todas as passagens da Bíblia, eu entendo que a musculatura espiritual era o foco do povo vencedor. Então, se você quer ser uma pessoa vencedora, uma pessoa que enfrenta o Golias, que enfrenta todas as tribulações da sua vida, fortaleça a sua musculatura espiritual. O que você precisa para fortalecer a sua musculatura espiritual? Você precisa obedecer à palavra de Deus. Você precisa ser obediente aos mandamentos e aos princípios milenares que estão na Bíblia. Conhecendo a Bíblia, você vai se apaixonar por Jesus. E estando na presença de Jesus e de Deus, você vai ter vitória, assim como Davi teve em cima desse gigante Golias. Então, uma vez que você é espiritualmente forte, você ganha qualquer batalha, seja ela uma doença, seja ela uma depressão, porque a doença da alma é uma depressão, a ansiedade é uma doença da alma, a depressão é uma doença da alma, a tristeza é uma doença da alma, e essa doença da alma que aflige o coração, que aflige o seu osso, que aflige a tua musculatura, que aflige os teus nervos, que aflige o teu sangue, entendeu? Eu declaro bênçãos de Deus na sua vida para que isso não aconteça. Então, uma vez que você tem uma alma doente, você não prospera, porque uma pessoa doente é uma pessoa triste. Uma pessoa triste não consegue prosperar, não consegue ser alegre. E não existe coisa pior que possa atingir o corpo trazendo doença do que uma tristeza, do que uma sensação, essa opressão que você sente. Não existe coisa, não existe um remédio pior do que uma tristeza, do que uma depressão, do que uma depressão, do que um estresse, uma preocupação. Isso é o ingrediente perfeito para adoecer uma pessoa. E para você se livrar disso, para você se livrar desses Golias, você precisa ter Deus na sua vida. Fortaleça a sua musculatura espiritual e automaticamente a tua alma vai ser curada. E todas essas situações de tristeza, melancolia e fome, tá? Fome de quê? Né? Fome de comer o alimento errado. O maior alimento do mundo é a palavra de Deus. Uma vez que você não tem mais fome, uma vez que você se alimenta da palavra de Deus, você não tem medo, você não tem fome, você não tem depressão, você é uma pessoa segura, você é um gigante espiritualmente. Não adianta você ser grande em todas as outras dimensões de músculo e ter outros adjetivos se você é um nanico espiritual. Um nanico espiritual sempre vai perder a batalha, entende? Uma vez que eu descobri isso, eu passei a entender que a medicina do homem, eu já sabia que ela era incompleta, tá? Mas é uma bênção de Deus, por isso que existe médico. Mas o médico da 4ª dimensão, que é o modelo de medicina que eu acredito, é aquele médico que não olha apenas o corpo físico com relação ao tratamento. É aquele médico que considera tudo que ele aprendeu da medicina e entrega para o teu paciente toda a ciência, toda a forma de diagnosticar e de tratar. Mas o médico da 4ª dimensão, ele traz Jesus para clinicar com ele. Ele convida Jesus para fazer parte do corpo clínico. E
que alegria você convidar o mestre dos médicos, o médico dos médicos, para fazer parte da tua rotina diária, da tua família, da tua clínica, das tuas consultas, tá? E que alegria quando isso acontece entre irmãos, né? Quando você atende um cristão que entende que a saúde completa não é só a saúde do corpo, é a saúde do corpo, da alma e do espírito, porque assim diz a Bíblia. Uma vez que você é um médico da quarta dimensão, é um médico cristão e entende que para enfrentar doenças, diagnósticos difíceis, que são o Golias do dia atual, né? Você precisa olhar não só apenas para o corpo, mas também para a alma e também para o espírito. Você está preparado para entregar para o teu paciente o que há de mais moderno e tecnológico quando o assunto é diagnosticar e tratar, tá? Então, basicamente, o médico cristão maduro, ele entende que ele entende e estar apto para observar o paciente em 360 graus. E para observar o paciente em 360 graus, tá? Ele não só observa o corpo, mas ele entende que o paciente pode ter doenças psicossomáticas, que são aquelas que a origem não está no corpo. A origem dessa doença pode estar em feridas da alma, em situações que essa pessoa está magoada e não consegue perdoar, situações que essa pessoa magoou alguém e não consegue pedir perdão. E toda essa angústia, toda essa fome, todo esse medo pode ser de uma origem de feridas da alma, tá? E quando uma pessoa se afasta de Deus, essa pessoa, além dessas feridas da alma, pode dar abertura para obsessores e ataque espiritual. Então imagine uma pessoa que já está ferida da alma, tá? E que está desprotegida porque não exerce a musculatura, não vai no que eu chamo da ginástica de Deus, né? Que é ajoelhar, pedir perdão ao grande mestre Jesus Cristo, aceitar Jesus, trazer Jesus para a sua vida e fazer com que, de fato, essa pessoa ganhe musculatura espiritual para que, através do Espírito Santo, através da presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, essa pessoa seja curada espiritualmente e que seja protegida, não só a pessoa, mas ela como um todo, né? O espírito, a alma e o corpo, para que de fato essa pessoa seja realmente curada. Então, um médico da quarta dimensão, ele olha essas três esferas e, olhando essas três esferas, ele consegue e ele vai ganhando olho clínico para entender que determinado paciente precisa receber tudo o que ele aprendeu da medicina comum, mas que de alguma forma ou em algumas situações ele vai precisar orientar o paciente a buscar um remédio da alma e para o espírito. E essas orientações, elas irão sair naturalmente quando a gente lê a Bíblia e quando a gente está de fato cercado pelo dom e pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro bênçãos de Deus na sua vida. Eu declaro que no dia de hoje Deus irá entrar na sua vida e irá de fato atuar no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que os teus medos, ou seja, os teus Golias atuais serão nanicos quando Deus entrar na tua vida. Então os gigantes que você acha que são medos gigantes desaparecerá da sua vida, porque quando Deus entra, assim como Davi destruiu e humilhou aquele gigante e fez Israel prosperar,
você também, a partir de hoje, vai colocar Deus na sua vida para você prosperar em nome de Jesus Cristo e acabar com todos os Golias que te perseguem. O medo, a depressão está repreendido em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo eu oro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Aleluia. Deixe seu comentário, diga para mim o que você achou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, pelo menos para 7 pessoas, para que essa palavra chegue no coração de famílias, de pessoas que, assim como você, de alguma forma usufruiu da palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.